Olá, boa noite, meus amados irmãos, e a paz do Senhor. Nós estamos retornando, nossas lives, novamente, devido a alguns problemas que houve em algumas terças-feiras que passaram. Não podemos realizar, não tivemos condições, melhor dizendo, de realizar. Mas agora estamos voltando, a partir dessa terça-feira, que é hoje, e todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, às 19h30, estaremos convidando todos vocês para estarem juntos, para continuar aprendendo a palavra de Deus, Então, é uma alegria muito grande esse encontro e é uma forma de nós continuarmos crescendo e cultivando essa palavra, em cada coração ouvinte. Embora não estamos ainda nas terças-feiras presencialmente, mas eu quero preservar essa terça-feira, que você sempre guarde ela para esse momento, Estamos nos referindo à igreja, à comunidade cristã de Calcaia. Os nossos irmãos fazem parte desse ministério. Deva ter esse compromisso, como se estivesse indo para o próprio templo, É uma dedicação, é um compromisso que nós temos para dar continuidade, à nossa vida, ao nosso crescimento espiritual. Todos nós sabemos que as formas, os caminhos para esse crescimento, ele vem basicamente, por esse momento, pela oração, pela palavra, e é esse instante que nós vamos nos dedicar, Então, o que vamos falar nesta noite, Vamos meditar apenas em um versículo que está lá no capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, Quando Paulo começa a instruir essa igreja, a ensinar alguns preceitos, importantes e necessários para a sua edificação. Paulo, a partir desse capítulo 12, ele vai falar sobre a consagração a Deus, Quando ele fala sobre a necessidade desse sacrifício vivo, essa apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, do raciocínio, da mente, da inteligência, do planejamento, da compreensão de tudo aquilo que sabemos que é necessário para a nossa vida, nossa existência, nossa sobrevivência nessa relação com Deus, Então, Paulo aborda isso. Ele fala também da necessidade da humildade, e a fidelidade no uso daquilo que Deus tem nos dado, que são os dons, Cada um de nós temos recebido da parte de Deus dons, e esses dons devem ser realmente administrados com bastante fidelidade, com cuidado, com zelo, porque sabemos que estamos administrando aquilo que Deus nos dá, porque entende que nós, na verdade, precisamos desses dons para construir, para edificar o corpo vivo que é a igreja dele aqui na terra. E depois de Paulo falar tudo isso, ele fala ainda sobre a questão do amor, do fervor, da humildade, E é exatamente praticamente nessa parte final que nós queremos meditar com vocês. Então, se você não abriu ainda a sua Bíblia, eu convido a exatamente abrir no capítulo de número 12, uma das epístolas mais famosas e mais ricas, que Paulo escreve, que é a epístola aos Romanos, embora seja endereçada a ele, mas temos visto muitas simbologias nessa carta que servem para nós nos nossos dias,
para a nossa compreensão, né, para a nossa prática diária como cristão, como servo de Deus. E aí, em dado momento, no capítulo 12, versículo exatamente 12, né, Paulo ele fala, né, ele para trazer aqui nesse versículo 12, pelo menos aqui ele traz dois conselhos que são importantes para a nossa vida, nós vamos ver, né? Além desses dois conselhos, ele apresenta um segredo, né, para essa sobrevivência, do que nós estamos falando, né, da questão do que se faz, como se comporta, como se age em tempos difíceis. E falar em tempos difíceis, nós vamos estar sempre lembrando que nós estamos diante dessa realidade, dessas dificuldades, né, que todo cristão passa, que a igreja não fica de fora, né, dessas dificuldades, desses momentos difíceis, com uma enorme diferença dos que estão lá fora, dos que não contam com essa ajuda divina. Então eles perdem muito mais e na maioria das situações essas pessoas não conseguem sequer sobreviver a esses momentos difíceis. Mas Jesus disse para nós, para os seus seguidores, e isso se aplica nos dias de hoje, né? Que no mundo nós passaríamos por essas dificuldades, aquilo que ele chamou de aflição em algumas situações, mas ele disse que nós tivéssemos bom ânimo, né? Porque passaríamos por essas tribulações. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, tereis dias difíceis, né? Mas ele traz uma promessa, né? Que nós, através dele, venceríamos o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, como Jesus venceu o mundo, nós também o venceremos. Então isso se aplica em todas as situações e interferências, em dificuldades, em perseguições espirituais. Tudo isso é aplicado nesse versículo que Jesus fala. E aqui Paulo vê o cumprimento dessas dificuldades, dessas tribulações, a experiência que essa igreja tem passado, e aí ele aplica-se exatamente a dar esses dois conselhos no versículo 12, do capítulo 12 da carta aos Romanos. Talvez você esteja vivendo nesse momento, sentindo na pele esses momentos difíceis, né? Nessas jornadas, nessas caminhadas, nesses acontecimentos, nas notícias que são trazidas até nós, na desesperança, na falta de esperança que o mundo, na verdade, apresenta, no caos administrativo, político, na carência, né, na impotência e na incapacidade das pessoas, das autoridades, dos que se apresentam como solucionadores de grandes problemas, não têm tido êxito e conseguido fazer isso. E Paulo já via essa situação naquele tempo, né? Então ele começa a aconselhar no versículo de número 12, do capítulo 12, qual é o comportamento que nós, eu e você, devemos ter diante desses momentos difíceis. Então, vamos ler o versículo 12 que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Né? Então eu disse que aqui está contido nesse versículo dois conselhos e um segredo para esses momentos difíceis, para esses dias difíceis, o que nós devemos fazer. Então Paulo fala, aconselha a igreja, o povo, né, daquela época, e isso serve sim, com certeza, para os nossos dias.
E provavelmente podemos até dizer que os dias de hoje estão bem mais severos, estão bem mais fortes, né? Bem mais avassaladores do que os do dia de Paulo, provavelmente, né? São muitas conjunções de problemas, são muitas adversidades, são muitas forças contrárias que se levantam, né, contra você pessoalmente, contra a igreja, contra as pessoas. E aí Paulo nos assegura, nos exorta, nos aconselha nesse momento, que no momento difícil, o que é que nós devemos fazer? Né? Parece um contraste muito grande, né? Quando ele diz: alegrai-vos, né? Nesses momentos difíceis, nesses dias. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Parece que Paulo era um especialista em alegria, nesse sentimento, né? Nesse estado. Realmente, ele era um homem alegre pela sua própria convicção, por saber o que estava dentro dele. Mesmo ele diante de todos esses obstáculos, de todas essas dificuldades, Paulo entendia que ele conseguiria viver alegrando-se, né? E das mais famosas, né, das cartas que Paulo escreveu também lá na igreja aos Filipenses, ele faz essa exortação maravilhosa, dizendo que essa igreja alegrasse, sempre se alegrasse em Deus. E ele faz menção de algumas pessoas que trabalhavam com ele na proclamação do Evangelho, naquela obra missionária. Quando ele fala a razão, quando ele fala da necessidade dessa alegria, ele menciona alguns nomes atrás desse versículo. Ele diz que o motivo da alegria maior é por causa, né, que os nomes dessas pessoas, daqueles companheiros e o dele próprio estavam arrolados no livro da vida. Ou seja, essa era a esperança de Paulo. E assim como ele nos aconselha nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias de perseguições, ter esse comportamento de alegria, ele diz: alegrai-vos na esperança. Agora, só podem se alegrar quem de fato tem esperança. Então nós podemos compreender e entender que uma pessoa que não tem esperança para dias melhores, para um futuro, para uma promessa, então ele não pode de fato ser alegre. Se não existe nenhuma motivação concreta, uma motivação certa, pautada numa palavra viva, real, não numa suposição, não num devaneio, não num pensamento, não numa utopia, mas de fato numa realidade de uma promessa certa, feita por alguém que esteve aqui na terra, que se apresentou, que trouxe um plano, uma proposta de vida, e ao encerrar essa obra, né, esse projeto, essa missão, ele deixa esperança para os seus contemporâneos, para os seus seguidores e para aqueles que iriam também serem seguidores dele. Isto me refiro ao Senhor Jesus Cristo, porque essa é a grande esperança da igreja cristã, da igreja evangélica ou de todos aqueles que verdadeiramente creem na vinda, em tudo aquilo que Jesus realizou na sua morte e na sua ressurreição, e encerrando com a promessa de vida. Então ele diz: olha, tudo isso é passageiro, todas essas tribulações vão passar, todas as dores, todo o caos, toda a morte, todo o inimigo, ele vai passar. Porém, ele disse, uma coisa só não passa. Há uma coisa que não vai passar, Jesus acrescenta dizendo: porém, a minha palavra, essa não há de passar. Então essa é a razão que Paulo usa, dá esse conselho para aqueles que têm esperança. Então a alegria diante desses
momentos difíceis é essa, é a alegria na esperança. Então, se você tem esperança de vida, se você tem esperança de dias melhores, baseado na promessa da palavra de Deus, então você tem motivos, mesmo não havendo no momento circunstâncias favoráveis para promover qualquer tipo de alegria na vida do ser humano, mas nós que temos de fato essa esperança, que vislumbramos a eternidade, a vida, o futuro, a promessa, por tudo isso que você está vivendo hoje, por tudo que você está passando, você que faz parte da Igreja de Cristo, você que é a comunidade cristã de Caucaia, ou crente que apenas crê na promessa e na palavra de Deus, você é um candidato a viver alegre, mesmo nesses dias maus, né? Mesmo nesses dias difíceis. Por quê? Porque você tem uma esperança. Só poderá ser alegre quem tem de fato uma esperança. E nós temos uma esperança. Aonde está a esperança? Está nos programas aqui da terra, está hoje, né, nesse momento de campanhas eleitorais em que os candidatos propõem uma melhoria para a sua vida, para o seu negócio, para a sua moradia, para o seu bairro, para nada disso, porque nós sabemos que a maioria dessas promessas são falácias, não chegarão a se cumprir antes que o mandato tenha um final, tenha um encerramento. Mas Jesus, ele não é homem, nem é filho, não é homem para que minta, mas ele é o próprio Deus, o próprio Verbo, a própria palavra, e ele diz, o Senhor, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então essa é a nossa garantia. A palavra de Jesus não é palavra de político, não é palavra de candidato em época de eleição, mas ele é uma palavra de um Deus que verdadeiramente tem atributos, e os atributos de Deus estão ligados exatamente nessa fidelidade, nesse cumprimento da sua palavra e da sua promessa. Então nós Paulo deixa esse primeiro conselho. Diante dos dias difíceis, dos momentos difíceis, Paulo diz, alegrai-vos da esperança. Nunca esqueça, igreja, nunca esqueça que você está debaixo, cercado por uma palavra de esperança, que não foi proferida por homem nenhum, mas pelo próprio Deus, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é aqui na terra, que foi não só homem, mas também o próprio Deus. Um outro conselho que Paulo apresenta no versículo 12 do capítulo 12 de Romanos é a paciência. Olha o que ele diz, né? Depois de ele nos aconselhar a nos alegrarmos na esperança, ele diz, sede pacientes na tribulação, ou seja, que é uma realidade também na vida de cada um de nós, momentos de tribulação, momentos de adversidades, momentos de sofrimentos ou qualquer outro adjetivo que você queira aplicar naquilo que você entende que está sendo muito forte e muito duro na sua vida, né? E aí nós nos lembramos que esse trimestre na nossa igreja, na comunidade cristã de Caucaia, todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, nós estamos aprendendo sobre a vida do patriarca Jó, né, conhecido, né, popularmente como a paciência de Jó, né? Então Jó foi um homem realmente paciente, que figura, que ilustra, né, para nós essa imagem de fato de alguém que sobreviveu a todas as suas adversidades, crises financeiras, percas dos seus bens materiais, perca daquilo que é o maior bem que um ser humano, que um pai e uma mãe pode ter, que é dos seus próprios filhos, perca daquilo que a gente luta todos os dias, que é a saúde, mas às vezes somos afetados por algum tipo de enfermidade que nos deixa
totalmente impossibilitado, até mesmo de se levantar de uma cama. Pois é, Jó passou por tudo isso, e ele foi de fato um homem paciente nesse período de toda essa tribulação que Paulo aplica aqui nesse conselho, quando ele diz: sede pacientes na tribulação. Então nós temos aprendido, começamos a estudar a vida desse patriarca, como ele se comporta, como ele consegue sobreviver diante dessas tribulações que eu não sei, talvez não possa ser comparada àquilo que você está passando aqui. Às vezes nós perdemos um filho, nós perdemos um bem material, nós perdemos um carro, nós estamos passando por alguma enfermidade, mas nenhuma delas poderá ser comparada com aquilo que Jó passou. Perder 10 filhos, perder todos os seus bens e totalmente desenganado, se é que havia na sua época medicina, nada, nenhum chá, nenhum medicamento, nenhuma ciência poderia trazer a saúde a um homem que estava se deteriorando fisicamente, perdendo toda a sua pele e a sua saúde naquele momento. Mas aí ele encaixa-se nesse conselho que Paulo dá aqui à igreja, né? Sede paciente na tribulação. E por causa dessa paciência, esse homem foi surpreendido, ou talvez não, porque ele sabia que talvez seria esse o final. Por essa escolha, por essa atitude, por esse comportamento de espera, de paciência, para ver aonde tudo aquilo ia terminar na sua vida, onde ia levá-lo, e de fato levou cada vez mais para próximo de Deus, porque ele faz uma declaração que também se torna bastante usual no meio cristão, dos pregadores, né? Quando ele diz: antes eu te conhecia somente de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então a tribulação não tem no seu todo apenas o efeito destrutivo ou de matar a nossa vida, de forma nenhuma, mas ela tem um efeito também produtivo, principalmente de nos projetar para cada vez mais, para tentar descobrir, diante dessa tribulação, onde é que eu encontro Deus, diante desse caos na minha própria vida. E Jó conseguiu encontrar Deus diante de tudo isso. Não teve ajuda de amigos, pelo contrário, os amigos levantam questões duvidosas sobre a própria vida e a relação dele com Deus. Não encontrou o apoio da esposa, que insinua, que estimula Jó a negar o Deus e apreciar a própria morte. Mas ele reconhece que não era necessário, que ele não poderia fazer esse tipo de negação daquele que por toda a vida deu assistência a Jó, deu ele o bem, e não era no momento da experiência do mal que agora ele ia dar as costas para o seu Criador, para o seu Deus. E ele se sobressai de forma inteligente e paciente diante de tudo aquilo que ele estava vivendo e passando. E por causa disso, ele viu Deus. A experiência de Jó agora não é só de ouvido, mas é de ver com os olhos, provavelmente íntimos, os olhos espirituais, daquele que sabe que Deus está ao seu lado, que a visão é mais além do que a visão palpável, do que a visão limitada que me faz apenas tocar, mas a visão que me faz sentir a presença do Todo-Poderoso. Essa foi uma descoberta para ele, e por causa desse comportamento a Bíblia diz que foram devolvidos, restituídos tudo aquilo que Jó havia perdido no período de tribulação. E aí Jó encaixa nesse conselho que Paulo diz aqui: sedes paciente na tribulação. Essa é o conselho, esses são os dois conselhos básicos que Paulo dá para você, para mim, para a igreja que está passando essa dificuldade. E por último, Paulo agora apresenta,
um segredo, que na verdade não é segredo, porque ele já vem falando disso e as Escrituras falam disso, Jesus ensina isso desde o início de todas as coisas, que um crente não só deve se alegrar, na esperança, não só deve ser paciente na tribulação. Agora, para que ele possa viver esses dois conselhos, Paulo então apresenta esse segredo para ele, que é exatamente a perseverança na oração. Quando ele diz persevere na oração, então não tenha dúvida que Jó teve os seus momentos de oração. Não tenha dúvida que Jesus teve os seus momentos de orações com o Pai. Não tenha dúvida que Daniel orou 21 dias. Não tenha dúvida que a igreja mais perseguida da face da terra, que não é a que está hoje, não é a nossa igreja contemporânea a nós, mas aquela que de fato nasceu por ocasião de uma experiência ali no Pentecoste, quando Jesus incita essa igreja a sair pelos confins da terra a pregar o seu evangelho, e essa igreja iria encontrar muitas barreiras e dificuldades, homens maus que iriam tentar parar e tirar a vida de muitos daqueles que estavam construindo a doutrina que Jesus tem apresentado a eles nesses anos que passou com eles, que é a conhecida e a chamada doutrina dos apóstolos, da qual Jesus é o principal pedra de fundamento, é o fundamento dessa doutrina. Mas para isso, Paulo diz aqui, olha, persevere ou perseverai na oração. Então, um crente que passa dificuldades, adversidades, se ele não estiver perseverando na oração, ele de forma nenhuma sobreviverá a tudo isso que ele está passando. Sem oração, nesses momentos, ninguém consegue. E o que é oração na sua interpretação mais simples, mais comum na nossa vida, enquanto as pessoas usam o termo oração e apresentam como sendo algo tão difícil, tão impossível e tão inacessível, quando na verdade Jesus, quando esteve aqui na terra, cumpre o seu sacrifício, é crucificado na cruz, e na sua morte alguns fenômenos acontecem, e um que representa agora esta aproximação nossa, esse acesso, foi exatamente quando o véu foi rasgado de alto a baixo, apontando, abrindo todas as portas, todos os acessos, para que eu e você agora possamos estar no Santo dos Santos, falando com Ele, orando e Ele ouvindo as nossas orações. Então nós não podemos tirar da nossa vida, uma igreja não sobrevive. Por isso Paulo revela esse segredo quando ele diz: perseverai na oração. Você tem que tirar do seu dia, fazer do seu dia, buscar dentro desse mundo de correrias, de tantos compromissos, de tantas agendas, um momento em que você esteja com o Senhor, falando com Ele, que a oração ela é uma declaração, ela é um momento de expressão, de intimidade, de aproximação com Deus, e quando isto acontece, você está recebendo diretamente do céu a visitação de Deus. Porque que esses grandes homens, esses personagens que foram tidos como heróis, outros que vieram, que não estão na Bíblia, que deixaram as suas histórias registradas em livros, porque foram homens que revolucionaram a história de seus países, de suas nações, porque viviam de fato uma vida de oração, tiveram êxito na experiência e na caminhada cristã. Então oração não é nada mais do que isso, do que uma aproximação, um diálogo com o Criador, e quando isso acontece, você se sente mais forte, você recebe a visita do Espírito Santo. É desse mundo espiritual, nessa simplicidade de palavras. Você não precisa procurar palavras bonitas,
aplicáveis para aquele momento. Oração é um diálogo, é aquilo que Paulo fala na sua mais profunda intimidade e relacionamento. Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Papai, você entra na presença de Deus como um filho que quer pedir, que quer fazer alguma coisa, que quer ter uma aproximação com este Pai. É assim que nós somos vistos quando você entra na presença de Deus através do ministério da oração. Talvez você tenha tentado resolver os teus problemas de todas as formas, pedindo conselhos a B e a C, tentando ver todos os programas, tentando ler livros de autoajuda, mas nada tem acontecido. Mas quando você fechar a sua porta, quando você dobrar os seus joelhos diante da presença de Deus, esses momentos difíceis vão, na verdade, vão ser resolvidos através da oração. E mesmo que esses momentos difíceis sejam necessários ser prolongados, talvez como prova ou como consequência, eu quero dizer para vocês, a oração, a relação com Deus vai fazer com que você sobreviva nesses dias difíceis. Paulo fez essa oração diante de Deus por um momento tão difícil na sua vida, por um momento em que ele estava sendo atormentado por aquilo que ele chama de espinho devastador na sua vida. E ele ora, fala com o seu Deus. E a resposta vem do céu para Paulo dizendo o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não retém o espinho na carne, a dificuldade, o problema que Paulo estava fazendo, mas Deus libera uma graça que o faz superar e viver e aperfeiçoá-lo naquele momento em que ele estava vivendo a sua fraqueza. Então, se você está fraco, Deus aperfeiçoa o seu poder sobre a sua vida, mas isso só vai acontecer quando você trilhar o caminho da oração. Então, eu encerro aqui esta palavra dizendo o seguinte, que esse versículo ele é riquíssimo nos seus ensinamentos e nas suas experiências, que Paulo deixa aqui no capítulo 12, versículo 12 de Romanos, né? 2 conselhos aqui para nós e um segredo. Nunca esqueça disso. Alegrem-se na esperança. Nós somos uma igreja que temos esperança. Seja paciente na tribulação. Vemos homens que venceram diante da tribulação e perseverem na oração. Esses são os 3, basicamente, conselhos que ele tem trazido para nós. Talvez nós passamos por cima dessas orientações tão fortuitamente, tão casualmente, que não conseguimos extrair para a nossa vida. Mas quando nós colocamos em prática, não somos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra, aí as coisas começam a fluir na nossa vida. Fluir, né? É caminhar, é correr, é ter grande acesso a tudo aquilo que de fato nós precisamos e queremos. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, em especial a nossa amada igreja cristã, Comunidade Cristã de Calcaia, e a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que vão nos assistir por este canal. Né? Não esqueça, toda terça-feira, nesse mesmo horário, às 19h30, nós estaremos reunidos para buscar na palavra de Deus sobrevivência, relacionamento e vida plena através da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, que todos digam amém. Que Deus abençoe. O nosso próximo encontro é ao vivo, domingo que vem, pela manhã, de 9 às 10, a Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando sobre Jó, o patriarca, o pai da paciência. E à noite teremos o nosso culto, a nossa celebração a Deus, das 18h30 às 20h30. Ali no nosso endereço, Comunidade Cristã de Calcaia, Avenida Contorno Leste Norte, 1140. Você é o nosso convidado e com certeza será muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e amém.